Continuando nossos estudos de análise de sistemas em espaço de estados, agora vamos aprender como fazer uma simulação desse nosso sistema que acabamos de criar com o Jacobiano. Para isso, usaremos o Simulink, que é um complemento do MATLAB. Para isso, basta na barra de comando você inserir Simulink, ele vai abrir a biblioteca. Você pode criar aqui um novo modelo e ele vai ter essa cara. Para simularmos o nosso sistema em espaço de estado, basicamente nós usamos o bloco StateSpace. StateSpace Simulink contínuo. Você pode ver que ele já me dá aqui o modelo como é que deve ser. A matriz A, a matriz B, C e D. Como nós criamos no vídeo anterior essas mesmas matrizes, a única coisa que eu preciso é referenciá-las aqui. Se elas estiverem no meu workspace, claro. Condição inicial de todas as derivadas é zero. Pronto. Agora nós temos que lidar com as entradas e com as saídas. Nesse meu sistema, eu tenho duas entradas, então eu vou dar dois steps, que são dois degraus. Só que aqui no StateSpace ele só tem uma entrada, então eu tenho que multiplexar esse sinal. O que é que significa multiplexar? É juntar os dois sinais num só fio, num só meio. Para isso, eu uso o MUX. Duas entradas, uma saída. Ele vai juntar esses dois sinais para mim. Para isso, basta ligar os bloquinhos. Pronto. Agora o meu bloco em espaço de estados tem duas entradas. Como no vídeo anterior, no meu vetor de entrada, a primeira força era a força externa e a segunda era a DDP, eu vou manter esse mesmo padrão, sendo a força externa, sendo esse degrau aplicado no momento zero, eu quero que ele já inicie com esse valor. No caso, a força externa vai ser de 50 newtons, ela vai terminar também com esse valor, ou seja, no momento zero, ela vai sair do valor zero e vai para 50. Da mesma forma, a DDP no instante zero vai de 0 para 47,74. Pronto. Agora o meu sistema ele já está totalmente alimentado. Agora o que eu preciso fazer é tratar essas saídas. Para tratar essas saídas, o que é que eu tenho que fazer? Ele me dá só um bus, que é só um vetor, na verdade, ele me dá um vetor em que, na verdade, é uma matriz, né? Que são as minhas três saídas, que é, no caso, a velocidade, a posição e a corrente. Para isso, eu uso o scope. O que é o scope? Ele realiza o gráfico daquelas variáveis. Se eu ligar aqui diretamente e simular, ele vai me dar as três curvas juntas no mesmo gráfico. Vamos simular. Como eu sei que meu sistema é um pouco lento, eu vou diminuir o tempo para somente 2 segundos. 2 unidades de tempo, na verdade. Agora, se eu abrir esse gráfico, eu já consigo ver o meu comportamento. Só que às vezes pode ficar difícil entender, então por isso eu vou separar cada uma dessas variáveis. Para isso, eu vou usar o oposto do multiplexador, que é o desmultiplexador ou demux. No caso, eu tenho três saídas dessa vez. Vou realizar três gráficos separados, que é, no caso, um gráfico para velocidade, um gráfico para posição e um gráfico para corrente. Lembrando que eles sempre vão respeitar a mesma ordem ele vai respeitar a mesma ordem do meu jacobiano, que aqui no caso foi
YVI, ou seja, posição, velocidade e corrente. Se eu simular esse sistema aqui novamente, agora eu posso ter o gráfico de cada um. E eu posso ver que esse gráfico ele corresponde ao meu fenômeno físico. No caso aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco. A gente pode ver que a posição, né, ela variou e ela parou numa dada posição. Isso por quê? Porque eu tenho força e eu tenho corrente. Ou seja, a minha solenoide ela está sendo puxada. Além disso, eu ainda tenho uma força externa na minha massa. Ou seja, aquela posição ela vai ficar estática, porque eu estou tendo sempre força e eu estou tendo sempre a mesma tensão. Assim como eu posso ver a velocidade, né, que vai variar, porque ali eu tive uma aceleração positiva e uma aceleração negativa, mas ela sempre vai tender a zero, porque a minha posição ela vai ficar parada no final. Também podemos observar a corrente, né, que vai carregar o indutor, vai saturar e vai parar aí nesse valor de mais ou menos 0,95. Agora, nós vamos ver uma outra perspectiva, que é a conversão desse nosso modelo de espaço de estados para o modelo convencional, né, clássico, que é a função de transferência. Para isso, eu vou criar aqui um novo script. Lembrando que eu não posso dar aqui o clear all, senão eu vou perder as minhas variáveis. E para isso eu vou usar uma função que é ss2tf, que é State Space to Transfer Function, que é o que? É você transferir aquele seu modelo em espaço de estados para funções de transferência. Só que como o meu modelo é um modelo mínimo, ou seja, múltiplas entradas e múltiplas saídas, a função de transferência ela só me dá a dinâmica, etc., de uma entrada com uma saída. Nesse caso, o que ele vai me dar é uma matriz de funções de transferência. Ou seja, ele vai me relacionar, por exemplo, a saída 1 com a entrada 1, a saída 2 com a entrada 1, a saída 3 com a entrada 1 também, assim como a saída 1 com a entrada 2 e etc. Ou seja, uma matriz de funções de transferência. Agora vamos aplicar aqui. Eu vou aplicar em cima o meu modelo de espaço de estados são as minhas matrizes, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um numerador 1 e um denominador 1, que no caso é o denominador e o numerador das minhas funções de transferência. Vou usar a função s2tf, que vai me retornar as funções de transferências equivalentes. Aí ele já me pede aqui a matriz A, que no meu caso é A mesmo, matriz B, matriz C e a matriz D. Exatamente aquelas que a gente simulou. Aí ele me pergunta uma outra coisa, que é o NI, ou seja, qual é das minhas entradas que eu quero as funções de transferência. Como eu tenho duas entradas, eu vou escolher a 1 e vou repetir esse código para a segunda, ou seja, o que é que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar um vetor de funções de transferência no D1, no D1 e no 1 e no 2, no do 2 ele vai me dar as funções de transferência que vai me relacionar àquela segunda entrada com as minhas saídas. Ou seja, eu aplico no mesmo sistema, só que dessa vez eu peço pela segunda função de transferência. Se eu executar aqui esse programa, deixa eu salvar aqui ele como exemplo. Se eu rodar esse programa, agora eu posso ver aqui que eu tenho aqui o num1, num2, o D1 e o DEN2. Se eu pedir para ele só me mostrar aqui no command window, num1, ele vai me mostrar os índices
do numerador das funções de transferência, sendo que cada um desses é um numerador de uma função de transferência que vai relacionar as minhas saídas com a minha entrada 1. Se eu pedir o num2, ele vai me dar os outros numeradores das outras funções de transferência, assim como o D1 vai me dar o denominador daquelas funções de transferência e o D2 da mesma forma. Para ficar mais fácil, assim, para a gente voltar lá para o Simulink, para a gente não precisar ficar copiando, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar essas funções de transferência. No caso, eu vou ter um denominador e um denominador para cada uma delas, para que eu possa colocar lá no Simulink de forma mais fácil. Para isso, eu vou chamar o numerador da entrada 1, equação 1, de numerador 1, a primeira linha, todas as colunas. E assim por diante. Eu vou chamar aqui num entrada 1, equação entrada 2, entrada 1, equação 2, entrada 1, equação 2, vai ser o numerador 1, no caso agora a segunda linha, todas as colunas. E assim por diante. Eu vou copiar aqui equação 3, vai ser o numerador 1, denominador, todas as colunas, terceira linha. Assim como eu vou fazer para a segunda função de transferência, que é no caso entrada 2, equação 1, que é no caso num 2 agora, né? Primeira linha, todas as colunas. Equação 2, entrada 2, equação 2, numerador 2, todas as colunas. Numerador entrada 2, equação 3, numerador 2. Como eu sei que nesse exemplo aqui o meu denominador foi igual para todas as funções de transferência, eu não vou copiá-los. Agora, se eu rodar esse programa, vou ter vários numeradores da equação 1 e da equação 2. Agora, retornando lá para o nosso Simulink, o que é que nós vamos usar agora? Nós vamos usar as funções de transferência, que no Simulink são as transfer function. Ou seja, a transfer function ela vai me dar uma dada entrada, ela vai me retornar uma dada saída. No caso, eu vou ter 6 equações de transferências. Por quê? Porque são 3 equações, né, 3 estados, e eu tenho 2 saídas, ou seja, eu vou ter 6, né, 3 entradas, 2 saídas. 3 vezes 2, 6. Então eu vou copiar aqui 3 funções de transferência. E aí ele vai me perguntar aqui, quais são os coeficientes do numerador? Dessa minha primeira equação, ele é o num entrada 1, estado 1. Qual é o denominador? Denominador 1. Aplicar. Pronto, ele já copia aqui para mim a minha função de transferência equivalente. Aqui no caso vai ser entrada 1, estado 2, o mesmo denominador. E assim por diante. Numerador entrada 1, equação 3, denominador 1. Com isso aqui eu criei as minhas 3 funções de transferência que relacionam a minha entrada, né? Porque dessa vez, no caso, aqui tá simulando uma entrada, eu vou ter mais 3 equações para a segunda entrada com as minhas saídas. Cada uma saída. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui da mesma forma, vou copiar aqui esses gráficos, cada um desses gráficos. Só que agora eu tenho uma particularidade, que é a minha entrada. Ou seja, eu vou ter que simular o meu programa, o meu sistema, para somente uma entrada por vez. Por que isso?
Porque as minhas funções de transferência, elas só relacionam uma dada entrada com uma dada saída. Logo, para eu simular os dois sistemas e conseguir o mesmo resultado, eu vou ter que considerar, por exemplo, nesse caso, somente a força externa. Eu vou deixar aqui a corrente como zero, ou seja, eu só vou ter variação na minha força. A minha corrente ela vai se manter a mesma. E aí eu vou dar essa mesma entrada para todas as minhas funções de transferência. Eu podia só criar um e dar a mesma entrada. Com isso, agora eu posso simular o meu sistema novamente e ele vai me dar o gráfico de cada uma das minhas características, né, que é a posição, a velocidade e a corrente. Você pergunta, mas como é que eu vou comparar? A gente vai usar um scope que ele é um pouco diferente, que ele no caso tem duas entradas, que é para a gente conseguir fazer um gráfico com essas duas entradas. Vou colocar aqui o número de gráficos que eu quero e 2. Aí eu vou comparar a minha posição que eu criei aqui com o meu modelo de espaço de estados com a minha posição criada a partir da função de transferência. E assim por diante, eu posso criar aqui para meus três estados. Vou comparar aqui a velocidade da função de transferência com a velocidade da equação de espaço de estado. Vou comparar também a corrente do meu espaço de estados com a minha corrente da minha função de transferência. Vou rodar aqui novamente. E o que a gente espera é o quê? A gente espera que seja o mesmo gráfico. Por quê? Porque eu só tenho uma entrada no meu sistema de espaço de estados e eles são equivalentes. Se eu rodar aqui e abrir o gráfico, a gente pode ver que eles têm exatamente o mesmo comportamento, porque eles são formas equivalentes. Quando você faz a transação entre espaço de estados e função de transferência, nada mais é do que uma conversão. Você não perde nenhuma característica, nem valor final. Só para a gente conferir aqui, vamos olhar aqui. Esse aqui é a posição. Comparação da posição. Aqui é a comparação da velocidade. E aqui é a comparação da corrente. Vamos observar aqui. Aumentar aqui o tamanho. Pedir para ele fazer o autoscale, né, que é para ele mostrar todos no mesmo tamanho, toda a característica do gráfico. A gente pode ver que eles têm exatamente o mesmo comportamento, assim como também para a corrente. Analisando aqui a corrente, a gente vai ver que ela vai ficar parada. Por que ela vai ficar parada? Porque se eu voltar lá no primeiro vídeo, a gente vai ver que a força externa ela não influencia na corrente do meu circuito. Por quê? Porque eu só estou influenciando a posição da massa. Eu estou empurrando essa massa, só que o meu circuito ele vai continuar sem DDP de entrada. Ou seja, a minha corrente ela vai se manter constante em zero, porque o meu circuito ele não está sendo mais excitado com uma corrente. No caso, se eu fosse simular aqui as outras funções de transferência, no caso para a segunda entrada, que é a corrente, eu vou ver que eu vou ter variação nos três, tanto na corrente quanto na posição e na velocidade. Então é isso, pessoal. Com isso a gente pôde ver aqui a equivalência entre o modelo de espaço de estados e as funções de transferência e como elas se relacionam e principalmente como elas são totalmente equivalentes, dado que a única diferença é que eu tenho que testar cada entrada de uma vez. Eu não posso ver o comportamento de múltiplas entradas ao mesmo tempo. Esse é um problema, mas a função de transferência ela lhe dá às vezes uma flexibilidade. Por exemplo, se você for passar para um sistema de controle, você pode usar lá técnicas de controle clássico para fazer
o controle de uma dada variável com base nesse modelo.